Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite, horário de Brasília 21 horas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo postado no meu canal no YouTube. Se você está acompanhando aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Tá chegando agora, senta o dedozinho no like aí, vai dizendo de onde você é. Você que está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações. Se gostar desse vídeo, deixa o like, se achar uma porcaria, deixa o dislike. O importante é sua interação, beleza? E como nós anunciamos ao longo do dia, tô chegando aqui para trazer um debate, para bater um papo com vocês sobre um tema que é sempre pertinente, tanto em provas de OAB quanto em concursos públicos, mas principalmente sobre um tema que é muito pertinente no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, principalmente em períodos de festas como estes que estão aí se chegando, que são os períodos que nós vamos adentrar a partir desse final de semana, com Natal, Ano Novo, enfim, que é qual é o procedimento que deve ser adotado tanto pela autoridade policial quanto pelo condutor em relação à lei seca, e por óbvio eu estou me referindo ao condutor que consumiu bebida alcoólica e foi parado na lei seca, e também ao condutor de veículo automotor que porventura se envolva em acidente de trânsito que tenha vítima. Eu não vou tratar aqui dos casos em que o condutor se envolve em acidente de trânsito, onde o que você tem é meramente prejuízo material. Isso não nos cabe discutir, até porque é meramente direito administrativo. Eu vou falar no caso de vítima. Mas eu quero dar uma ênfase muito grande nessa live à questão da embriaguez ao volante. E por que é que eu resolvi fazer isso? Ao longo dessa semana, vocês sabem que quase todos os dias eu posto vídeos no meu Instagram, aqui o @GiovanniMoraes2. Eu pego um tema, faço um vídeo ali de 4, 5, 6, 7 minutos, posto lá. Quando é um caso de maior repercussão, eu emito minha opinião. Quando é uma questão de concurso, a gente responde, enfim. E essa semana eu comentei sobre como livrar o flagrante em caso de acidente de trânsito com vítima. E eu expliquei a regra prevista no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro, para quem quiser abrir o Vadimeco, quem quiser acompanhar a live com a lei aberta, é a Lei 9503/97. Vou dizer de novo, se você quiser acompanhar a live com o VAD aberto ou com a legislação aberta aí, eu acho até interessante, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, para quem não tem o costume de manuseá-lo, é a Lei 9503/97. E aí, em uma das minhas postagens essa semana, eu expliquei que aquela história de fugir 24 horas, 48 horas para livrar o flagrante, que isso era lenda. Que em que pese as pessoas repetirem muito isso não tem o mínimo fundamento jurídico. E que a melhor forma do indivíduo garantir que não será capturado em flagrante em caso de acidente de trânsito com vítima é prestar socorro a essa vítima. Ele estaria amparado pelo artigo 301, artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Também expliquei nesse vídeo postado ao longo da semana que o conceito de prestar socorro é diferente daquilo que normalmente as pessoas têm. As pessoas, quando pensam em prestar socorro, pensam em pegar a vítima, abuletar a vítima dentro de um carro e chispar para o hospital. E eu explico no vídeo que às vezes isso pode ser pior para a vítima do que ela ficar aguardando no local do acidente a chegada do SAMU, do bombeiro. Por óbvio, existem casos e casos, mas em regra geral, o cidadão comum ele pode gerar um dano maior à vítima se a retira do local e leva para o hospital do que acionando as autoridades. E aí eu expliquei que o prestar socorro é você acionar as autoridades, é você isolar o local, é você tentar garantir o máximo de assistência dos órgãos públicos àquela vítima. E disse que era possível se considerar que o socorro estava sendo prestado, ainda que a vítima tivesse morte instantânea. Tudo
isso nós explicamos no vídeo. E eu percebi pela leitura dos comentários que muita, mas muita gente mesmo tinha dúvida em relação à embriaguez ao volante. Muita gente, inclusive, fez perguntas que não estavam ligadas ao flagrante, mas envolvendo embriaguez. E é por isso que eu vim aqui fazer essa live, que eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas para vocês. E aí, pessoal, eu vou ser muito pragmático. Eu vou lhe falar do que é que acontece na vida real. Porque como vocês estão cansados de me ouvir dizer, existe o fantástico mundo de Bob, que é o direito penal e processual penal puro e perfeito, ilibado, onde tudo funciona, onde tudo dá certo e onde tudo acontece de forma plena e maravilhosa como a lei quer. Isso só existe nos livros. Isso só serve para prova de OAB e concurso. E existe um mundo real. E no mundo real, infelizmente, insisto nisso, infelizmente as coisas não são tão fáceis, tão límpidas e tão perfeitas como o nosso legislador desejaria. O Brasil seria um paraíso no mundo se a lei fosse aplicada exatamente como está escrita no papel. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Então eu vou tratar hoje de vida real, eu vou trazer o direito penal para a vida real para servir de alerta tanto a condutores quanto a policiais. E também servir de orientação tanto a condutores quanto a policiais e demais agentes que lidam com o trânsito. Vamos começar pela questão do consumo de bebida alcoólica. O cara consumiu bebida alcoólica, pegou o veículo e está dirigindo. E veja, preste muita atenção nessa informação que eu vou lhe dar, que talvez ela seja uma das duas informações mais importantes da live de hoje. O conceito de embriaguez ao volante não se restringe ao consumo de bebida alcoólica. Vou dizer de novo, o conceito de embriaguez ao volante não se restringe ao consumo de bebida alcoólica. Para fins de direito penal e de processo penal e, por consequência, para fins de legislação de trânsito, considera-se como embriagado todo e qualquer indivíduo que esteja sob efeito de quaisquer substâncias psicoativas, quaisquer substâncias que tenham a capacidade de alterar o seu discernimento, sua cognição ou sua capacidade psicomotora. Ou em bom português, o direito penal brasileiro e, por consequência, a legislação de trânsito admite que estará embriagado qualquer um que tomar cerveja, vinho, vodka, consumir álcool, mas fumar maconha, cheirar cocaína, fumar uma pedra de crack, pingar LSD na língua, pingar droga sintética no olho, tomar um Rumpinol, um Valium, um Dolatina, um Dormonite, ainda que o faça com receituário médico. Toda e qualquer substância com a capacidade de alterar a sua cognição, o seu desenvolvimento e a sua reação psicomotora caracteriza sinal de embriaguez. Isso estando claro, aí agora eu vou tratar especificamente da embriaguez proveniente do álcool. Depois nós falamos da embriaguez proveniente de quaisquer outras substâncias. Mas vamos frisar o álcool porque o nosso legislador ele partiu da premissa que a forma mais comum de embriaguez ao volante seria decorrente da ingestão de bebida alcoólica. Então nós vamos ter que pensar com a cabeça do nosso legislador. Primeiro ponto então, o cara bebeu e dirigiu. Qual é a tolerância que a legislação de trânsito tem para que você possa beber e dirigir? É um copo de cerveja? É um copo de vodka? É uma taça de vinho? São 2 cervejas? É um long neck? Qual é a tolerância que o Código de Trânsito estabelece para que a pessoa possa beber e dirigir? Resposta: nenhuma. Não há essa tolerância. A tolerância é 0. Giovanni, peraí. Como é que essa tolerância pode ser 0? Eu estou cansado de ver postagem dizendo: se você tomar um copo de cerveja, você não comete crime de embriaguez ao volante. Se você tomar uma taça de vinho, você não comete crime. Como é que tu chega uma hora dessa da noite dizendo que a tolerância é 0? Onde é que está o grande bizu?
Nós, no Código de Trânsito, nós temos uma norma de abrangência mista. O que é uma norma de abrangência mista? O CTB, a Lei 9503/97, ela trata da embriaguez ao volante em termos administrativos e ela trata da embriaguez ao volante em termos penais. Parte do Código de Trânsito é direito administrativo puro e simples, até o artigo 290, mais ou menos, é direito administrativo. Do artigo 291 ao artigo 301 é processo penal. E do artigo 302 até o final é direito penal puro e simples, onde eu tenho os crimes de trânsito. Então, o instituto da embriaguez, o cabra que bebe, pega o carro, a moto e sai guiando, ele será tratado tanto administrativamente pelo Código de Trânsito, quanto ele será tratado ou poderá ser tratado penalmente. Quando eu digo que a tolerância é zero, por que eu abro a boca e faço essa afirmação? Porque qualquer pessoa que esteja conduzindo veículo automotor submetido à ingestão de bebida alcoólica já incorre na infração administrativa de trânsito que está prevista ao teor do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. De novo, 165 do Código de Trânsito. Se você não acredita em mim, pega o teu vadimeco, abre o Código de Trânsito e vai para o artigo 165. Eu vou facilitar a vida de vocês e vou ler o artigo 165 para vocês aqui. Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade, multa multiplicada por 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até que apareça um condutor habilitado para levar o veículo. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em bom português. Se você foi para a confra agora da empresa no final do ano, tomou 2 taças de cerveja, tomou uma champanhe, tomou um cálice de vinho que o seja, pegou o seu carro, quando você está saindo da confra, tem uma blitz da lei seca, e você é parado nessa blitz da lei seca, você, na melhor das hipóteses, já incorreu na infração administrativa de trânsito do artigo 165. Você já sabe que tem uma bronca administrativa para resolver. Essa bronca administrativa para resolver vai ser uma bronca que vai levar você a ter a multa, a caracterização da infração gravíssima e a retenção do veículo até que algum condutor habilitado apareça. Traduzindo em bom português, foi parado na blitz da lei seca. Os caras vão dizer: cidadão, por gentileza, vamos fazer o teste do bafômetro. O termo não é bafômetro, o nome técnico é etilômetro. Mas todo mundo chama de bafômetro, então vamos deixar essa porra como bafômetro mesmo, que é o que se diz na linguagem popular. Cidadão, por gentileza, vamos fazer o teste do bafômetro. Aí vai ter gente que vai dizer assim: não, é só não soprar. Quantas e quantas vezes vocês não já escutaram isso? É só não soprar o bafômetro. Se você não soprar o bafômetro, você não cai aqui no artigo 165. Se você não soprar o etilômetro, eles não vão ter como saber que você bebeu. Deixa de ser burro, professor. Na hora que eu for parar na blitz da lei seca, se eu tiver tomado uma, eu não sopro o bafômetro. Não tem infração administrativa, eles vão me liberar. Cuidado! Isso é uma lenda. Falando especificamente da infração administrativa do artigo 65. Se você se recusar a soprar o bafômetro, você cai no artigo 165A do CTB. De novo, se você se recusar a soprar o bafômetro, você vai ser enquadrado administrativamente no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que diz, vou ler, se você não acredita em mim, pega o seu Vadimec e olha, vou ler para vocês: recusar-se
a se submeter ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Infração gravíssima, penalidade multa de 10 vezes suspensão do direito de dirigir e a medida administrativa, recolhimento do documento e habilitação e retenção do veículo até que apareça um condutor habilitado. Traduzindo, chefe, se você cair na lei seca, você está lascado de todo jeito. Se você cair na lei seca, administrativamente a casa caiu para você. Se você sopra o etilômetro, e eu insisto que eu disse há 5 minutos, eu estou falando da embriaguez proveniente do álcool, que é a mais comum, segundo o nosso legislador. Depois eu falo das outras substâncias entorpecentes. Se você caiu na blitz e sopra o etilômetro, você incorre na infração administrativa de trânsito se você tiver bebido. Se você se recusa a soprar o etilômetro, você cai na infração administrativa de recusa. As penalidades administrativas são idênticas. Não faz diferença para você se você vai cair no 165 ou no 65A. É multa de todo jeito multiplicado por 10 vezes, possibilidade de suspensão da CNH por 1 ano, retenção da carteira e retenção do veículo. Se não tiver, por exemplo, um condutor lá para levar o seu veículo, vai para o depósito, você paga a taxa de depósito, paga a taxa de reboque, paga a taxa de trânsito. Então a casa caiu. Aí as pessoas vão dizer, mas Giovanni, existe uma discussão que o artigo 165 é inconstitucional. De vez em quando eu escuto as pessoas levantando essa bola, de vez em quando eu escuto inclusive os aspas, os especialistas no direito, não, é só alegar que o artigo 165A do Código de Trânsito é inconstitucional. Já tentaram alegar isso até dar um andor, e essa tese de inconstitucionalidade não é aceita. Quando o STF foi suscitado a fazer esse controle aqui, a tese não é aceita por um motivo muito simples. Se bastasse o condutor do veículo se recusar a soprar o etilômetro, não ia ter sentido o blitz da lei seca. Não, eu não sopro etilômetro, o cara vai devolver minha CNH e vai me liberar. Ia ter blitz da lei seca pra quê? Me diga, Pelas Chagas de Mané Valentim, ia ter blitz da lei seca pra quê? Se o artigo 165A do Código de Trânsito já tivesse sido tido como inconstitucional, se essa tese prosperasse, não teria mais blitz da lei seca, por um motivo muito simples, macho. Não acredito em bondade do ser humano, não, principalmente do cara que está bebendo e dirigindo. Ah, não, é porque, eu escutei uma vez o cara dizer, porque nós temos que apelar para o juízo de autorresponsabilidade do cidadão. Porra nenhuma! Como eu disse, eu não estou tratando do mundo real, não, do mundo ideal, não, eu estou tratando do mundo real. Eu queria viver numa sociedade onde todo mundo tivesse senso de autorresponsabilidade, mas não é essa a nossa realidade. Não é. A gente vive numa realidade que o cara vai beber, vai pegar o carro e vai fazer de tudo para não cair. Ele quer que os outros se explodam. Ele quer que os outros vão para a puta que pariu. Ele quer que os outros se lasquem. Então é óbvio que essa tese de inconstitucionalidade do artigo 165A não prospera. Aí tem gente que diz, mas se o cara não soprou o bafômetro, como é que eu vou enquadrar ele numa infração administrativa sem a prova da embriaguez? Aí vem um detalhe e uma dica para os agentes de trânsito. Se você é policial, se você é agente de trânsito, se você trabalha em fiscalização da lei seca, preste atenção no bizu que eu vou dizer. Quando você parar alguém na blitz da lei seca e essa pessoa se recusar a soprar o etilômetro, na hora que você for fazer o auto de autuação, não escreva o artigo 165. Você escreve apenas o artigo 165A. Eu já vi muita gente derrubar auto de autuação porque o agente de trânsito botou 165 e 165A. Perceberam? Não faça isso. Se você é agente de trânsito, se você é policial, se você trabalha na fiscalização de trânsito,
O cara caiu na lei seca, você pede a ele para soprar o etilômetro, ele foi, soprou e apresentou alcoolemia, você faz a autuação no 165. Se ele se recusar a soprar o bafômetro, o que é que muita gente de trânsito faz? No termo de autuação bota 165 e 165A pela recusa. O que é que o cara ou o advogado dele faz? Administrativamente no recurso derruba, usando a tese que não era possível se comprovar o artigo 65, que teria existido um excesso e o excesso já começou sem prova e normalmente essa tese é acolhida. Para você não permitir que a autuação seja derrubada, o que é que você tem que fazer? Você deve botar no auto de infração apenas 165A. Esqueça o 165. Se ele se recusou a soprar o bafômetro, show de bola, não discute, bota no termo de infração 165A. E aí o que é que ele vai argumentar? Ele vai dizer, não, mas eu não bebi. Você não pode reter minha habilitação. Você responde, cidadão, a sua habilitação e o seu veículo estão sendo retidos não pela embriaguez, mas pela recusa em proceder o teste do etilômetro. Veja, tem muito policial, tem muito agente de trânsito que vai bater boca com o condutor na blitz da lei seca. Pra que porra é que tu vai bater boca com o cara na blitz da lei seca? O senhor pode soprar o etilômetro? Não, sopra o etilômetro não. A Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Show de bola. O senhor está certo, cidadão. A Constituição diz isso. Por gentileza, desembarque do veículo. Sua habilitação está retida. O veículo está retido. O senhor quer chamar um condutor habilitado que faça o teste para levar o carro do senhor? Ou o senhor prefere pagar a taxa do Detran? Não, o senhor não pode reter minha habilitação, que o senhor não prova que eu bebi. Aí o que é que o agente de trânsito inteligente faz? O agente de trânsito inteligente chega e diz assim, o senhor não está tendo habilitação retida pela embriaguez, o senhor está tendo habilitação retida pelo artigo 165A, a recusa em proceder à prova. Eu não estou questionando que o senhor está embriagado, porque veja, o grande erro que o policial comete, que o agente de trânsito comete, é querer discutir que o cara bebeu. Você não tem instrumento de prova. Ele não soprou o etilômetro, você não tem instrumento de prova. Eu não estou falando daquela embriaguez, esse cara tá às quedas, não. Eu estou falando desse cara que tomou 2 taças de cerveja, uma taça de vinho, um copo de cachaça e foi parado na blitz da lei seca. Não discuta, não adentre o mérito da embriaguez, porque se você adentrar o mérito da embriaguez, você lascou sua atuação. Você vai dar cabimento a ele para derrubar o auto de infração no recurso. O que você deve virar é deixar bem claro, porque normalmente hoje em dia tem gente filmando. O cara já desce do carro com o celular ligado, como se isso fosse intimidar o agente de trânsito que tem uma boa noção do que está fazendo ao policial. Desceu o celular ligado, quando ele botar o celularzão na sua cara dizendo assim, o senhor não pode dizer que eu bebi não, o senhor está cometendo abuso de autoridade, está retendo minha habilitação porque eu bebi. Não, cidadão, o senhor está dizendo que não bebeu, eu acredito no senhor. Eu não vou discutir, eu não tenho nenhum fundamento, cidadão, para discutir o fato do senhor ter bebido. O senhor está sendo autuado no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a recusa em proceder o teste é infração administrativa de trânsito gravíssima. Mas você está retendo minha habilitação porque eu bebi. Não, senhor cidadão. Eu estou retendo a sua habilitação porque o artigo 65A diz que a medida administrativa é a retenção da habilitação e do veículo. Ah, mas o artigo 65A é inconstitucional. Cidadão, veja, eu não posso discutir isso. Eu sou um agente administrativo de trânsito. Recomendo que o senhor discuta isso judicialmente. Acabou-se. Você cercou sua atuação de todos os recursos e elementos jurídicos para evitar que ele derrube aquele auto de infração. Ah, não, mas eu quero provar que eu não bebi. Pois não, cidadão. A lei garante ao senhor o direito de contraprova. Está aqui o etilômetro, está aqui o selo do Inmetro certificado. Pode soprar. Ah, mas não vou soprar. Tudo bem, cidadão. O senhor está no artigo 165A. Acabou-se. Não tem por que discutir. Não bate boca. A habilitação dele vai ser retida. Depois ele vai no Detran.
pega a habilitação dele, vai ter a multa, que é uma multa pesadíssima, se não tiver um condutor habilitado. O condutor habilitado, o veículo é recolhido ao depósito do Detran e acabou-se. O agente de trânsito se preserva, o agente de trânsito não entra em conflagração e o agente de trânsito cerca o procedimento dele para evitar que esse procedimento seja derrubado no eventual recurso. Ponto. Aí vai ter gente que vai dizer, beleza, professor, show de bola. Me diga uma coisa, e qual é a dica? Teve uma pergunta muito interessante, se o condutor preferir fazer o exame de sangue. Vou até responder essa dica logo da Raíssa, se ele preferir fazer. Raíssa, veja só, existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Se você quiser anotar aí, é bom se alguém puder escrever, resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito, se eu não me engano essa resolução é de 2013, resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Pois bem, por esta resolução, fica claro que o instrumento probatório é aquele que for ofertado pelo agente da fiscalização e que esteja à disposição do cidadão. Porque, veja, eu tenho inúmeras formas de provar a alcoolemia. Pronto, obrigado, o Júlio escreveu, resolução 432. Se alguém pesquisar na internet, eu tenho quase certeza que ela é de janeiro de 2013. Mas se alguém puder me ajudar, se eu não me engano, é 23 de janeiro de 2013. Mas se eu tiver equivocado com a data, humildemente eu peço desculpas. Mas eu acho que é isso, 23 de janeiro de 2013, se eu não tiver falha na memória. E fica claro pela intelecção da resolução que caberá a contraprova pelo meio ofertado pelo Estado naquele momento. Se o meio ofertado pelo Estado naquele momento é o etilômetro e o cara pede para fazer o exame de sangue, por óbvio ele está buscando subterfúgio que o Estado não tem para oferecer naquele momento. Então estaria indo de encontro à resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Se tem um etilômetro para fins administrativos e o cara exige a contraprova é pelo meio de prova. Se o meio de prova ofertado para ele é o etilômetro, ele não pode exigir a contraprova pelo exame de sangue. Em que pese, aí é uma coisa que eu sempre defendi e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo, em que pese eu achar que era muito mais fácil os Detrans terem o testezinho de sangue de alcoolemia, como hoje é usado em outros países. Você tem kits para testar a alcoolemia no sangue, que não são caros, você coloca o reagente e aparece na hora. Eu, se fosse gestor de trânsito, o que é que eu faria? Eu dava um jeito de, na maioria das blitz da lei seca, pelo menos nas grandes cidades, além do etilômetro, ter o teste de sangue. Que não é um teste caro, ele custa em média aí $4 por teste. Na hora que o cara disser, não, eu não quero soprar o bafômetro, eu quero o teste de sangue. Tem aqui, cidadão, também, vamos fazer? É até bom que o senhor está oferecendo material genético. O senhor está se disponibilizando a oferecer material genético. Mas, sabendo que na realidade isso não acontece, a tese e a argumentação é do resolução 432. O pessoal acabou de confirmar aqui para mim a data da resolução. Muito obrigado, crianças. Valeu mesmo. Está confirmado 23/1/2013. Usa a resolução. E acabou-se. Aí teve uma pessoa que me perguntou, sim, mas qual é o conselho para os advogados? Eu sou advogado e tenho um cliente. Qual é a recomendação que o senhor me dá para passar para ele? Se for beber, não dirija. Desculpem, tá certo? Desculpem o que eu vou falar. Mas ser criminalista não é dar um jeito do cara cometer o crime e ficar impune. Ser criminalista, ser jurista, advogado, pensador de direito penal, o que quer que seja, ser criminalista não é você dar um jeito do criminoso cometer o crime que quiser ou a infração que quiser e ficar impune. É você garantir que este indivíduo que tenha cometido o crime ou não tenha cometido o crime, que ele tenha todos os direitos preservados, que ele não sofra nenhuma ofensa que ultrapasse exatamente aquela que está prevista em lei e que todas as regras normativas que lhe sejam de alguma forma favoráveis sejam devidamente respeitadas. Nós precisamos ter um cuidado muito grande de nunca permitirmos a criminalização da advocacia criminal. Cuidado no que eu estou lhe falando.
para não se confundir com jogos de palavras. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para nunca permitirmos, nunca admitirmos, nunca aceitarmos a criminalização da advocacia criminal. Por quê? Porque o advogado, ele é tão fundamental ao exercício da justiça, ele é tão fundamental à manifestação do Estado de Direito quanto é o promotor, quanto é o juiz, quanto é o delegado de polícia. O advogado, ele é o garantidor primário dos direitos do seu constituinte. O advogado não pode ser o garantidor da impunidade social, da garantia para que o cara alopre e nunca seja punido. Ele é o garantidor de todos os direitos e o preservador da inocência, quando inocente, e aquele que há de resguardar todos os direitos e possibilidades legais de defesa, quando efetivamente culpado. Então, com todo o respeito que eu tenho por quem fez a pergunta. E o que é que o senhor orienta para o advogado? A orientação que eu dou é essa. Sempre diga ao seu constituinte: se for beber, deixa o carro em casa. Se for beber, não dirija. Galera, eu não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui no Recife sai mais barato ir de Uber do que pagar estacionamento. Dependendo de onde o cara for. Tem canto aqui que essa época é 20 conto o estacionamento. Agora vê, faz uma conta comigo. Caba vai para uma confra, vai lá, gasta 100 pau numa confra, mais 20 conto de estacionamento. Não é muito melhor ele gastar 90 e 30 de Uber para ir e vir? Deixa o carro em casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir de Uber não, eu não tenho dinheiro para ir de táxi não. E tu vai sair como, pai? Liso bebe em casa. Ah, porque o senhor não bebe? Não, eu adoro tomar uma. Adoro o valor tomar uma. Gosto muito de jogar dominó, bater umas pedrinhas de dominó, tomando uma dia de sábado. O que é que eu faço? Eu pego o Uber. Quando eu não tinha dinheiro, ia como? Ficava na esquina de casa. Tá liso, fica em casa. Tá liso. Compra aquela cerveja polar, que é quase meio litro, e fica em casa comendo sardinha, bebendo cerveja polar, liso, fica em casa. A gente tá brincando assim, mas falando sério. Se tu for beber, porra, não dirige. Pra que aloprar? Para tu poder dizer que burlou o sistema. Ah, não, eu burlei o sistema. Negociação da porra, parabéns. Show de bola para tu. Ó, o método de ter burlado o sistema merece uma medalha. Então, o conselho que eu dou é esse. O conselho que eu dou é: se você tem um seu cliente e seu cliente lhe pergunta: doutor, o que é que eu faço quando eu for beber? Deixa o carro em casa. Pronto. Vá de Uber, vá de táxi. Perceberam? Agora, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de tratar da questão da embriaguez por outros meios. Como eu deixei bem claro, a embriaguez pelo álcool é a mais comum, você vai ver mais agora. Mas existe a embriaguez por outros meios. Por exemplo, rave. Talvez a realidade que eu falo aqui para vocês seja uma realidade que a maioria não conheça. E eu sempre digo assim, a gente acaba tendo uma interpretação limitada dos institutos jurídicos, porque a gente só conhece uma realidade. Quando você começa a conhecer uma pluralidade de realidades, você começa a ter uma visão mais ampla, sabe? Assim, mais uma cognição maior do direito penal como um todo e de suas nuances, e por que é que ele precisa de uma interpretação mais complexa. E eu tento todos os dias me informar do máximo que eu posso da minha área aqui de docência, que é o direito penal e o processo penal. E uma realidade que pouca gente sabe é o seguinte: Danica, não tem nada a ver com a live, me desculpe, mas o tema da live não é esse não, beleza? Uma realidade que pouca gente sabe é o seguinte: rave. Vocês sabem quanto custa uma água mineral numa rave? Chute aí. Eu tô falando de rave, aquelas raves lá, só aquela batida, parece que só tem grave. Vocês chutem aí nos comentários para eu ver se vocês têm noção quanto custa uma água mineral numa rave. Chute aí. Bora ver os comentários. Tô falando, é uma água mineral. Pronto, Rafa Menezes. R$15 uma garrafinha de água mineral. Tá caro, né, Rafa? R$15. Deixa eu ver se tem outro chute aí. Só o Rafa chutou. Rafa Menezes chutou R$15. Mais ninguém vai estar. Matheus Mota, R$30. A Dani, R$20.
A Elizabeth não chutou o cheiro, Elizabeth. E a Aline, R$20. É isso mesmo. Entre 20 e 30 reais uma garrafinha de água mineral que no supermercado custa 70 centavos. Entre 20 e 30 reais. Sabe o que é uma rave? Uma rave é um negócio que só começa a ficar bom 5 horas da manhã. O povo que custa R$2, não, Júlio. De 20 a 30 reais. O povo que é acostumado a ir para uma rave, eles vão para uma rave 3 horas da manhã. 3 horas eles estão saindo de casa, porque a rave só começa a ficar boa 5 para 6 horas da manhã, para 7 horas da manhã. E uma água, e normalmente onde a galera faz rave, não tem água nem nos banheiros. O pessoal fecha os resistos de água e vende uma garrafa de água mineral entre 20 e 30 reais, dependendo do lugar da rave. Sabe por quê? Porque a droga mais consumida em rave é bala. A droga mais consumida em rave é êxtase. A Aline tá falando, água cara. Não é cara, Aline, é negócio. Os cabas sabem que a turma que vai pra rave enche a cara de bala. Enche a cara de êxtase, de metafetamina. E uma das primeiras coisas que o êxtase faz é ressecar a mucosa. O êxtase, ele produz ressecação de mucosa e midríase do globo ocular. O cara fica parecendo um papagaio com conjuntivite, a bola do E arregalado e a língua seca que parecendo língua de louro. E o cara fica na agonia para se hidratar. Tem gente que vai para rave e leva cor de melancia cortada. O povo diz assim, melancia, que a berra pra uma festa levar melancia. Melancia, laranja, maçã. Não é porque o cara seja low profile, não, bicho é low profile. Vai pra rave levando uma melancia cortadinha. Isso é que... Não, meu amigo, é porque ele vai pra se drogar. Não acredito na bondade humana, não. Quando você vê uma pessoa com muita bondade, ela tem alguma coisa por trás. Que ele vai pra se drogar. Ele vai para consumir êxtase, ele sabe que êxtase resseca a mucosa e ele precisa se hidratar. Se ele pegar 3 garrafinhas de água daquela lá, ele deixou 100 pau na mão do cara do bar. Tem rave que nem vende cerveja. Os cabas que faz rave são tão espertos que aqui não se vende bebida alcoólica. Por quê? Porque o juizado autoriza a entrada de menor. Se não vender bebida alcoólica, o juizado deixa entrar menor de 18 anos. Os cabas não precisam vender bebida alcoólica, não. Eles vendem uma garrafa de água mineral por 30 conto, é melhor do que vender cerveja. Porque não precisa nem botar para gelar, porque o caba fica tão desesperado, mas tão desesperado, que ele toma água da temperatura que tiver e paga o preço que tiver. Pois bem, esse cara vai para uma festa dessa, passa lá a festa todinha tomando bala, consumindo êxtase, ou LSD, ou metafetamina, normalmente é isso, metafetamina. Ele pega o carro e sai da rave. Você pode botar 10 bafômetros, dificilmente uma pessoa vai cair no bafômetro. Não tem nem bebida na rave. Tem gente que faz assim, botar bafômetro na saída de rave se não vende bebida. Beleza. Se você botar uma blitz da lei seca na saída da rave, você não vai derrubar ninguém com o consumo de bebida alcoólica. É por isso que o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro fala que a infração administrativa de trânsito pode ser decorrente do consumo da bebida alcoólica ou, como está escrito na letra da lei, de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Aí o cara pergunta assim, mas como é que eu vou saber? Aí você vai para a resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito, que já confirmaram para mim aqui que é uma resolução de 23/1 de 2013, 23 de janeiro de 2013. A resolução, eu não vou lembrar exatamente como é que está na resolução, depois vocês pegam aí, eu não vou lembrar os termos, eu vou lhe passar a ideia geral. A resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito deixa claro que é possível se atestar o estado de entorpecimento por uma série de meios de prova admitidos no direito. Quais são esses meios de prova que são admitidos no direito? Por exemplo, o deslocamento do centro de massa, a midríase ou miose do globo ocular. Midríase, miose é o globo ocular contraído, dependendo do tipo de substância entorpecente que o cara consumiu. A fala trôpega, a ausência de equilíbrio.
Por exemplo, nós temos o nosso centro de massa um pouco acima do umbigo com reflexo no nariz. Você pode fazer esse teste em casa. Se você não acredita em mim, você pode fazer esse teste em casa. Você pega uma pessoa, bota essa pessoa em pé. Ela pode ter 200 kg de massa, sem um pingo de gordura, só músculo. Você bota essa pessoa em pé. Coloque esse seu dedo aqui, ó, abaixo do nariz dela. Todo mundo tem, porque eu tô de barba, vai ficar difícil de identificar. Mas vocês estão vendo que todo mundo tem essa reentrânciazinha aqui abaixo da caixa da venta, acima da caixa da boca, abaixo da caixa da venta. A gente tem como se fosse uma reentrânciazinha, uma cavidadezinha aqui, não tem? Pois bem, você pega esse seu dedo e encosta aqui, ó, com essa parte do dedo aqui. Encoste aqui e pode mandar a pessoa vir em sua direção. Pode dizer, se desloque, venha para mim. Você encosta isso aqui e diz, venha. Ele não consegue dar um passo à frente. Não consegue. Isso, as meninas, vocês podem fazer com o namorado de vocês que não são do direito. Namorado de vocês com muita que eu isso, não sei o que, mulher fraca. Você não faz o seguinte, meu bem. Você não se acha um machão? Você não se acha a bala que matou Kennedy? Você não se acha o vírus que matou Cazuza? Você não se acha o espermatozoide que matou a Sasha? Eu te seguro com esse meu dedinho. Vai enfiar esse dedo aonde? Em canto nenhum. Nesse meu dedinho eu tenho mais força do que você no resto do corpo todinho. Aí o cara vai dizer, duvido. Aí você vem e encosta aqui, ó. E manda ele dar um passo à frente. Faça o teste. Ele não consegue. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque na hora que ele tentar fazer isso, você simplesmente está deslocando o centro de massa dele. Aí ele vai botar a cabeça para baixo. Aí é que ele se lasca, porque o labirinto desloca mais ainda e ele começa a ficar tonto. Se ele botar a cabeça para cima, o labirinto vai fazer com que ele caia. Ele não consegue se deslocar. Porque você está alterando o centro de massa. Isso é física elementar. Se fizer a decomposição de forças de um corpo em pé, você vai ver. E quanto mais força ele bote, mais ele vai deslocar o centro de massa dele, a resultante da força. Uma pessoa que tenha consumido, por exemplo, metanfetamina, se você encostar aqui, ele cai. Porque ele já tem o centro de massa deslocado por natureza. Ele já tem o centro de massa alterado por causa da substância entorpecente. Então, dependendo do tipo de substância, você consegue demonstrar o estado de entorpecimento por outros meios de prova admissíveis no direito, nos termos da Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. A Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito diz que o agente de trânsito, ele tem, as pessoas chamam fé de ofício, mas o termo fé de ofício, para mim, é um termo empregado incorretamente. É fé de função. Eu não vou entrar na discussão, eu não sou administrativista, então eu não vou entrar na discussão do que é fé de ofício, fé de função, porque não me cabe aqui, eu sou penalista. Mas eu uso no meu livro o termo fé de função. Ele tem fé de função em razão da função que ora está desempenhando. O funcionário público naquele momento está personificando o ente administrativo e por isso ele tem fé. Certo? Reputa-se verdadeiro os seus atos até prova em contrário. Ele pode, nos termos da Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito, atestar o entorpecimento por outros meios de prova admissíveis no direito. E aí eu vou dar um bizu para quem vai trabalhar na lei seca nesse período. É o seguinte, estão dizendo que deve ser quase a mesma coisa, mas tem uma diferença técnica, mas essa diferença dá uma live só por isso. Diferentemente do álcool, onde você diz para o cara que ele se recusou, eu não recomendo você autuar ninguém. Se ele soprou o etilômetro e deu 0, e você notoriamente está vendo que ele está doido, você notoriamente está vendo que ele está maluco, que ele está drogado, que ele está alombrado, que ele está na viagem, que ele está lá, o cara chega para soprar o etilômetro assim, I shot the sheriff. Cadê, doido? Cadê? Me dê aqui, me dê. É aqui que sopra, só na nice, só na paz. Eu vou soprar, vai dar 0, fica peixe. Fica tranquilo. Que agonia. Abre o coração pra diabo, vem cá. O cara sopra o etilômetro sabendo que vai dar 0. Você tá vendo que essa porra tá drogada. Tá vendo? Não
faça a autuação dele de novo. Não faça a autuação dele no 165A. Não faça. Porque se ele for esperto, ele vai pedir contraprova. E se ele pedir contraprova, em 99,9% dos casos, o Estado não disponibiliza kit para o teste da saliva. De novo, em 99,9% dos casos, não existe o kitzinho que devia ter. Mas não existe o kitzinho para o teste da saliva. Ah não, professor, é porque aqui em São Paulo, as blitz da lei seca, eles têm um testezinho. Se o cara tiver cheirado cocaína, passa lá o negocinho na língua dele, bota no reagente. São Paulo, capital. Mas vai pro Crato, minha cidade natal. Vai pra Picos, no Piauí, onde eu tenho tantos amigos. Vai pra Serra Talhada, onde eu passei parte da minha vida. Pô, uma blitz da lei seca não tem. Não tem. A realidade da fiscalização de trânsito Brasil afora é de você pegar um policial militar. O policial militar vai pra rua fazer o trabalho dele. Começa a pegar aquele povo que tá andando de moto dentro da cidade sem capacete, sem placa de carro, sem placa na moto, nunca pagou um IPVA na vida. Se ele aprender 10 motos, o prefeito da cidade liga. Capitão, me ajude. Como é que o senhor tá aprendendo as motos aqui da população e ainda quer botar moral? Essa é a realidade. Então a gente sabe que não há como fazer uma contraprova caso o condutor peça. Aí o que é que eu recomendo? Eu recomendo que a autuação seja no próprio artigo 165. Você usa a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Seria interessante se pudesse ser filmado a operação. Não recomendo que a filmagem seja feita pelo celular do próprio agente. Tá bom? Não recomendo que a filmagem seja feita pelo celular do próprio agente. O ideal é que cada guarnição desse empenhada, cada guarnição desse irradiada para uma blitz da lei seca, se ela pudesse ter pelo menos uma GoPro, uma câmera filmando as abordagens, filmando uma situação como essa, porque através da prova visual do vídeo seria possível atestar o estado de alteração. Agora, num caso como esse, a probabilidade da autuação cair no recurso é muito grande. Ah, professor, mas a gente não tem câmera. O que é que faz? Pega duas testemunhas instrumentárias. O que são testemunhas instrumentárias no processo penal? São testemunhas utilizadas por agentes administrativos para validarem procedimentos administrativos, certo? Mas, no caso da embriaguez decorrente do consumo de outras substâncias que não álcool, normalmente é mais fácil derrubar a autuação, ok? Agora, vamos lá. Vamos partir da premissa que o cara, eu vou acelerar um pouquinho porque o tempo já está terminando. Vamos partir da premissa que o cara soprou o etilômetro. Você foi para uma fiscalização, para uma confra, você foi para uma festa, tomou lá 2 chopes. Quando saiu, estava a blitz da lei seca. Você parou, tá errado mesmo. Você nessa live aprendeu que se soprar ou se não soprar, se arrombou. Então você diz, vou soprar. Você sopra o etilômetro. Qualquer resultado que aparecer naquele visor, de 0,33 para baixo, 0,33, 0,32, 0,31, 0,30 e por aí vai. Qualquer resultado que aparecer dali para baixo, a sua bronca é meramente administrativa. Uma pergunta que muita gente me faz: prof, eu posso ser conduzido à delegacia? Não pode. Você não pode ser conduzido à delegacia. Por quê? Porque você não cometeu crime. A condução para a delegacia presume a ocorrência de fato criminoso. Se você soprou o etilômetro e o resultado que apareceu naquele visor foi 0,33 ou qualquer número inferior a isso, a sua bronca é meramente administrativa. A questão é multa, a questão é retenção do veículo. Vou dar inclusive um conselho. Na maioria das blitz, se você reparar, tem uma turma que fica 2 cabos em moto ou num Uber. Sabe para quê?
para quando o seu carro for retido, você não deixar rebocar para o depósito do Detran. Um conselho, e aí é um conselho jurídico que os advogados podem orientar os seus clientes. Tem muita gente que quando está liso, quando está precisando de fazer um dinheiro rápido, eles pegam um parceiro de moto ou de um carro, ficam parados do lado da blitz. Eu tô cansado de passar por blitz da lei seca, aí tá lá 4, 5, 6 dupla parada, sentado no capô do carro, sentado na moto, a polícia, pô, fica aqui vendo a desgraça dos outros. Não, é trabalhando. Por quê? O carro ficou, o agente de trânsito vai virar pro condutor e vai dizer: o senhor tem alguém para levar o veículo daqui? Se ele não tiver, o carro é rebocado e vai pro depósito do Detran. Você paga o reboque e a taxa de depósito. E em muitos estados da federação, o depósito só dura durante 30 dias. Quando passa 30 dias, vai para leilão. Ou pode ir para leilão bem. Então, o que é que muita gente faz? A casa cai, o cara vira para um rapaz daqueles: quanto é aqui? Eu moro em tal canto, leve meu carro. Aí vai um cara conduzindo o seu veículo e o motoqueiro atrás para trazer ele de volta. Eu tenho um aluno meu que chega a fazer 500, 600 reais numa noite para fazer o haha, para dividir com o outro, só trabalhando em blitz da lei seca. Tem um aluno meu que eu falo com ele direto, ele é daqui do Recife, falo com ele direto, ele: Giovanni, quando eu tô liso, quando eu tô precisando de dinheiro para fazer feira, para pagar o colégio menino, eu tiro um sábado de noite nas blitz da lei seca. Porque sai mais barato, dá 100 conto para ele, 150 para ele levar o carro, do que pagar o depósito do Detran. Aí muita gente pergunta assim: rapaz, e pode. Quem leva o carro não é o dono do carro, é qualquer condutor habilitado que sopre o bafômetro. Então, se você caiu, a não ser que você esteja liso, batendo piela, não tem um centavo no bolso, mas se você puder, sai mais barato para você pagar. E toda blitz da lei seca tem um desse. Aqui a gente chama de curió. Se você perguntar para o próprio agente de trânsito: tem curió por aí? Tem ali, todos os curió. Aí o curió! Aí o cara assim: quanto é para levar meu carro? Mora em tal canto. Tanto. Só para ir? Aí o cara sopra aqui, não, Deus é. Pega a chave, vai apresentar CNH e sai da blitz. Ainda leva você. Você não tem que pagar o Uber para ir para casa. É uma coisa que vai poupar a taxa de depósito do Detran. Beleza? Mas você soprou, deu de 0,38. Olha o tanto de gente que disse que não sabia disso. É por isso que eu digo, pessoal, eu vejo algumas pessoas quererem discutir o direito penal com a visão assim, parece que o cara não sabe a mundiça que tem no meio do mundo. O direito penal é o direito da mundiça, então você tem que conhecer a mundiça, você tem que conhecer os esquemas para você poder realmente tratar o direito penal com profundidade. Talvez você já tenha caído numa blitz da lei seca, talvez você tenha pago caro pra cacete o depósito do Detran e podia ter resolvido com 50 contos sem corromper ninguém. Mandava o cara levar o seu carro. A infração administrativa vai existir, a multa vai existir, mas pelo menos o seu carro não fica. Beleza? Soprou, deu de 0,33 ou qualquer coisa para baixo, o direito penal não tem nada a ver com você, é só o direito administrativo. Agora, onde está a bronca? Você soprou e deu zero. Um detalhe: quando você for soprar o etilômetro, veja se tem um selo do Inmetro, certo? O etilômetro precisa estar aferido. Se não tiver o selo do Inmetro, faça uma foto, faça uma filmagem, porque não vale. Não chegue para o cabo e diga. Aí é uma outra dica também para os advogados: vai soprar o etilômetro, me deu um com selo do Inmetro. Problema do Estado, o Estado que se vire. Você pega o etilômetro, a primeira coisa que você dizer: por gentileza, o selo do Inmetro. Ele mostra você, está aferido, beleza. Se não tiver aferido, bate uma foto. Porque você soprar o etilômetro e o etilômetro não está aferido, significa dizer que não vale a prova lá produzida, beleza? Soprou o etilômetro, deu 0,34. Deu 0,34, aí, meu patrão, você tem uma bronca séria para resolver. Qual é a bronca que você tem para resolver? Você tem, além da infração administrativa de trânsito, o crime de trânsito. O crime de trânsito que está no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De novo, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Giovanni, que crime é esse? Conduzir veículo automotor com a dosagem de álcool superior à permitida.
Qual é o esquema nesse caso? O esquema nos títulos de procedimento administrativo por obra. Se deu 034, 035, 036, você vai ser conduzido para a delegacia, a carteira já ficou, o carro já ficou. Você vai ser conduzido para a delegacia para ser autuado em flagrante delito pelo crime do artigo 306 do CTB. Cuidado! Tem muita gente que diz que o artigo 306 do CTB é infração de menor potencial ofensivo. Não é! A pena do artigo 306, a pena máxima é de 3 anos. De novo, a pena máxima é de 3 anos. São infrações de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena máxima é de 2 anos. Se você abrir o artigo 306 do CTB, você vai ver que a pena é de 3. Então, não é infração de menor potencial ofensivo. De novo, não é infração de menor potencial ofensivo, tá? É correta a condução e é correta a lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Lavrado a PFD, o crime é afiançável. O crime de embriaguez ao volante admite fiança. Aí vem aquela grande pergunta. Essa fiança pode variar de quanto a quanto? Bom, eu já vi fiança de 10 mil, já vi fiança de 15 mil, já vi fiança de 2 mil, já vi fiança de um salário mínimo. Isso varia muito de estado para estado. Existem alguns estados que têm uma padronização. Por exemplo, no Ceará, a padronização é um salário mínimo, a fiança. Aqui em Pernambuco não tem essa padronização. Aqui em Pernambuco algumas pessoas fazem o chamado juízo aparente de riqueza. É óbvio que eu particularmente não acho razoável. O cara tem um Audi, você puxa no sistema do Renavão, o Audi do cara está quitado, 300 mil reais o Audi. Você botar uma fiança, a mesma fiança que você botaria para um Fusca 76. Não é razoável, certo? Mas alguns estados têm essa, vamos dizer assim, essa regra. Mas eu já vi fiança de um salário, já vi fiança de 10 mil, já vi fiança de 15 mil, já vi fiança de 2 mil. O crime admite fiança, essa fiança variando entre 1 e 100 salários mínimos. É o que está escrito na lei. A fiança, nesse caso, que pode ser arbitrada pelo delegado, varia de 1 a 100 salários mínimos. Se o cara não depositar a fiança, ele vai para a audiência de custódia, certo? Muito provavelmente na audiência de custódia vai ser liberado. É um crime que admite suscis, é um crime que admite suspensão condicional do processo. Na grandíssima maioria das vezes, a não ser que o cabo seja o cão do 7º livro, mas na 99,9% das vezes, o Ministério Público já propõe a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. É o procedimento, é o que acontece. Então, se o cara soprar o bafômetro e der de 0,34 para cima, além da infração administrativa de trânsito, você tem um crime. Giovanni, tendo o crime, apreende o carro? Claro, caiu, meu patrão. Caiu, foi autuado, o carro é apreendido até que um condutor que sopra etilômetro de D0 apareça para levar. Dá para parcelar a fiança? Não, Alisson, não existe parcelamento de fiança, porque fiança não é pagamento, é depósito em garantia. Você pode até parcelar uma multa penal, mas uma fiança não. Bom, galera, tem muita coisa para a gente falar, só que o tempo está terminando aqui, o Instagram está me notificando, então depois eu vou ver se eu faço uma outra live para continuar tratando desse tema. Eu tenho mais 48 segundos de transmissão. Queria agradecer demais a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigado, eu gosto muito de conversar com vocês, quando vocês estão interagindo aí, vocês sabem que eu adoro trocar uma ideia com vocês, a gente vai trazendo as ideias e as informações o máximo possível. Se vocês forem beber, não dirijam. Se vocês forem dirigir, não bebam. Se forem beber, não dirijam. Se forem dirigir, não bebam, beleza? E lembrando rapidinho que a promoção do Natal do JUS 21 termina agora 23h59. Última oportunidade para você garantir os cursos do JUS 21 com 30% de desconto. Termina agora, 23h59, só agora a promoção depois de carnaval. 30% de desconto em todos os cursos, menos a pós-graduação. Beleza? Entra lá no nosso site jus21.com.br. Valeu, crianças. Vou ficando por aqui, deixando como sempre um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.